Fala pessoal, nesse vídeo hoje vou mostrar como é que você faz o cálculo de um consumo elétrico. Eu sei que muitas vezes você é eletricista, às vezes você olha na sua conta de luz, está muito caro a conta e aí você não sabe identificar se o problema está na instalação ou se realmente o uso está excessivo ou de repente pode ser algum problema em algum equipamento. Já vi muito eletricista por aí condenando a instalação, quando o cliente chama e fala que está gastando demais, ele condena a instalação. Já fala que tem que trocar a fiação inteira, que o problema é fio subdimensionado, disso e começa a inventar um monte de história que não tem nada a ver. Isso, às vezes, só dá prejuízo para o seu cliente, troca uma instalação inteira que realmente não precisava, ou às vezes você perde um cliente, sendo que você poderia trazer uma solução real, mostrando para ele o real motivo, e o motivo, às vezes, sim, pode ser lá uma fuga de energia, claro que pode ser algo da instalação, mas muitas das vezes, eu te garanto que a maioria das vezes, é excesso de consumo. E como é que eu identifico esse excesso de consumo na instalação ou nos equipamentos? É através da medição de consumo elétrico. E tem várias formas da gente fazer isso. Uma delas é, claro, calculadora, pegar a potência do equipamento e calcular. A outra forma é identificando, utilizando equipamentos como, por exemplo, um alicate amperímetro, ou até mesmo, eu vou mostrar inclusive, um alicate watímetro. Então, primeiramente, para calcular o consumo elétrico, é importante você lembrar que você precisa saber a potência do equipamento, que normalmente é marcado lá em watts. Porém, pode vir marcado também em VA. E aí, como é que eu faço, né? Sabendo que o VA é diferente do watts, porém, para cálculo geral de consumo elétrico, utiliza o VA como se fosse watts mesmo, não vai interferir tanta coisa e nem vale a pena você ficar lutando para converter os watts em VA. Utiliza mesmo a potência lá em VA como se fosse watts, tanto faz, vai chegar no valor bem aproximado entre os dois, dá para utilizar dessa forma, ok? E aí só lembrando que o consumo elétrico é medido em watts hora, ok? Se você olhar na sua conta de luz vai estar marcado lá quilowatts-hora. Quilo quer dizer 1000 watts, ou seja, se eu tiver, por exemplo, 500 watts de consumo, eu tenho 0,5 kWh, ok? Então vamos entender bem isso sim. Porém, quando começa a quebrar os números, ou seja, ficou ligado 2 horas e meia, ficou ligado meia hora, ficou ligado 25 minutos, como é que eu calculo isso? É bem simples também. Se eu tenho, por exemplo, um equipamento que ele tem 2000 watts de potência, e ele ficou ligado apenas 25 minutos por dia, eu pego esses 2000 watts de potência dele, vou multiplicar por 25 minutos dividido por 60, porque uma hora tem 60 minutos, esses cálculos a gente utiliza em minuto. E eu vou descobrir que esse equipamento com 2000 watts de potência ligado em 25 minutos por dia, ele consumiu 0,83 kW ou 833 watts hora de potência por dia. E aí eu multiplico pela quantidade de dias no mês, eu vou descobrir qual foi o consumo mensal que vai acusar na conta de luz, ok? Porém, tem alguns equipamentos que é um pouquinho mais difícil de você conseguir fazer esse cálculo, eu vou explicar o porquê, e alguns que não vem marcada a potência. E aí eu vou ensinar como é que você faz utilizando aqui um alicate amperímetro para poder descobrir a potência do equipamento. Então, quais são esses equipamentos que são mais difíceis de conseguir calcular o consumo mensal? Um deles é o chuveiro elétrico. Mas o chuveiro elétrico é muito simples. Se ele está marcado lá 7.800 watts, eu coloco ali o tempo de banho e eu consigo calcular o consumo mensal. Porém, é importante lembrar que os chuveiros eles têm aquelas mudanças de temperatura. E por exemplo, o chuveiro de 7.800 watts de potência é na temperatura máxima. Se você colocar na temperatura, vamos dizer que ele tem ali 4 temperaturas, ou seja, temperatura 1 é desligado, né? Ou seja, completamente gelado. Temperatura 2 é um pouquinho quente, temperatura 3 já é quente, temperatura 4 ali é fervendo, né? Então, se eu deixar, por exemplo, na temperatura 2, eu não vou ter potência total e nem metade, é menos da metade da potência total. Então, o meu cálculo não dá para fazer em cima da potência total, porque eu vou ter um consumo errado. E aí, para isso, é importante você, com o alicate amperímetro, liga o chuveiro, mede a corrente que está passando ali pelo circuito, por exemplo, na temperatura 2 ou na temperatura 3, e aí sim você vai conseguir saber qual a potência do circuito. Como? Lembrando que, segundo a lei de Ohm, a potência é igual a tensão vezes a corrente. Ou seja, se o chuveiro está marcando lá 20 amperes e ele está ligado em 220 volts, vou multiplicar 20 vezes 220. E aí eu vou descobrir a potência do chuveiro
naquela temperatura que foi selecionada. Se na outra temperatura que eu selecionei deu, por exemplo, lá 14 amperes, eu multiplico os 220 vezes 14 e vou descobrir qual é a potência. E aí eu consigo calcular quantos quilowatts-hora o meu chuveiro consome mensalmente. Então, por exemplo, na época de muito calor, ninguém vai usar chuveiro na temperatura máxima. Então, eu fui lá, olhei a potência, pego essa potência que eu descobri, eu multiplico pelo tempo em minutos do banho, dividido por 60, eu vou descobrir o quilowatt dia e depois eu multiplico por 30 e descubro o quilowatt mês, ok? Bem simples também de conseguirmos calcular isso. Outro equipamento que também não é tão simples de calcular é, por exemplo, o ar-condicionado, refrigeradores como geladeiras, freezer, etc. Por quê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, você olha lá, por exemplo, um ar-condicionado de 9.000 BTUs, tá? E aí, qual que é a potência elétrica dele? Lembrando que 9.000 BTUs é a potência térmica dele. E aí muita gente vai lá e olha, às vezes está marcado na potência em watts também. Só que essa potência marcada em watts também continua sendo a potência térmica. Lembrando que watts é uma unidade de medida para o trabalho que ele realiza. Então não é o consumo elétrico dele. Para descobrir o consumo elétrico tem um cálculo a se fazer, que para facilitar, lá no nosso site eletricidadonline.com, entra lá em calculadora elétrica e vem aqui na calculadora de BTU, converter BTU em VA, e aí você vai descobrir qual é a potência real do ar-condicionado que ele consome. Lembrando que, sim, vai existir uma diferença conforme a eficiência do ar-condicionado, tá aqui para ter uma base, uma média aqui geral. E o ar-condicionado, ele é um equipamento que ele não vai ficar ligado o tempo todo. Se você tiver, por exemplo, as janelas fechadas, com o ambiente todo fechado, ele vai ligar, ele vai refrigerar o ambiente. Quando ele detectar que a temperatura ambiente está ok, ele desliga. Então o funcionamento dele vai ser menos do que o que você imagina. Por mais que você fale que ele ficou ligado das 8 da manhã até as 6 da tarde, ele não permaneceu ligado todo esse tempo. Ele teve intervalos no qual ele desligou, ficou só ventilando, ficou sem ligar o motor, então ele teve um consumo também inferior. Refrigeradores, como geladeiras e freezer, é o mesmo processo. Você abriu a geladeira, perdeu a temperatura, ele identificou que perdeu a temperatura interna, liga o motor, refrigera, depois de um tempo ela desliga, porque a temperatura interna está mantida. Quando você fica abrindo e fechando muito, ela vai perder a temperatura, e aí de novo ela volta a ligar o motor. Então, normalmente, freezers, geladeiras, eles trabalham ali 1/4, 1/5 do dia, se você não ficar abrindo e fechando muitas vezes. Então, esses equipamentos é mais difícil de você realmente conseguir calcular o consumo real por dia. E aí, nesses casos, é que a gente vai utilizar um alicate watímetro, ok? Mas antes de explicar sobre isso daqui, vou mostrar aqui um caso de um equipamento que, de repente, não tem a marcação da potência em watts ou VA. E como é que eu descubro essa potência dele usando um alicate amperímetro? Então, para o teste primeiro aqui, eu peguei, por exemplo, uma air fryer, tá? Eu sei a potência dela em watts, mas vamos dizer que não tem a etiqueta, não está marcado. Como é que eu vou pegar e identificar esse componente aqui e descobrir a potência dele, tá? Simples. Vou pegar o cabo dela aqui e vou medir a corrente, tá? Mas a gente sabe que com o cabo desse jeito aqui, se eu colocar o alicate amperímetro aqui, não vai dar medição nenhuma. Lembrados que campos eletromagnéticos opostos, eles se anulam. Aqui eu tenho dois cabos, independente se for ser fase ou fase neutro, eles vão se anular, ok? Então, eu não tenho como fazer a medição aqui da corrente em amperes dessa tomada. E aí dá umas duas. Ou eu precisaria conectá-la na tomada e desmontar a tomada e medir o cabo que está alimentando a tomada, ou eu precisaria lá no quadro de disjuntor, medindo o disjuntor que está alimentando esse circuito, se certificando de que tivesse realmente só ela ligado, ou utilizando um dispositivo como esse. Inclusive eu já ensinei aqui no canal como é que faz, tá? Que é um adaptador aqui para a gente poder utilizar o alicate amperímetro. E é bem simples, ou seja, eu vou pegar aqui o cabo, conecto aqui no meu adaptador. Com esse adaptador agora aqui, eu vou conectá-lo na tomada. E aqui agora eu tenho a possibilidade de colocar aqui, ó, o alicate amperímetro, tanto aqui quanto aqui. Lembrando que eu já expliquei sobre isso daqui. Aqui eu tenho 10 voltas aqui, que me auxilia nas medições de equipamentos com menores potências, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois vocês olhem lá, vejam o que é isso daqui. Inclusive, como é que você faz isso daqui. É bem simples, barato e ajuda pra caramba quem trabalha aí na área da elétrica. Então, se o seu equipamento não tem a potência marcado,
Utiliza isso daqui, você consegue lá tirar a medição da corrente dele em amperes. Lembrando que no caso, por exemplo, de Marfrig é a mesma coisa. Você tem aqui as temperaturas dela. Se eu coloco na temperatura máxima dela, eu vou ter a potência máxima. Minha corrente vai ser máxima. Se eu coloco ela na potência média, vai ser média. Então, o meu consumo também vai variar conforme a potência que eu estiver utilizando ela, ok? E a mesma coisa do exemplo que eu usei do chuveiro. Se eu vi aqui que tem, por exemplo, 9 amperes e ela está ligada em 220 volts, eu multiplico os 9 amperes vezes os 220 volts e eu vou descobrir a potência, ok? E aí só uma dica que alguns confundem, se eu sei a potência do equipamento, eu preciso saber a tensão que ele está ligado? Não. Se o equipamento ele é 5.000 watts, é 5.000 watts e acabou. Independente se está em 220 ou 127, a potência dele vai ser a mesma, ok? O que eu preciso saber para calcular o consumo é a potência, não é tensão, não é corrente, não é nada disso. Então a gente tem diversas ferramentas e modos de calcular isso. Você tem dificuldade em realizar cálculos? Então não tem problema não. Lá no nosso site, você vai entrar também lá na aba de calculadora elétrica e você vai acessar a calculadora de consumo elétrico. Lá você vai colocar a potência do equipamento, coloca os minutos por dia que ele fica ligado e a calculadora vai te dar também o resultado do consumo mensal. Tudo para facilitar para vocês, ok? Agora vamos falar do alicate watímetro, mas antes eu queria aproveitar aqui para convidar vocês mais uma vez, quem ainda não adquiriu, quem ainda não está participando, a participar do nosso curso de eletricista e instalador. Isso daqui, por exemplo, são coisas que você, eletricista, precisa dominar realmente, saber utilizar um alicate amperímetro, um multímetro, saber realizar esses cálculos, dimensionar corretamente circuitos, equipamentos, conseguir solucionar e diagnosticar problemas como esse. Muitas vezes o seu cliente diz que está consumindo demais energia e eu já vi muito eletricista já condenando a instalação, falando que o problema é a instalação elétrica, condena tudo, tem que trocar fiação, e não é. Às vezes o próprio uso está demais, está excessivo na casa e a pessoa não consegue diagnosticar, não consegue identificar isso. E é por isso que é importante você estudar e se habilitar realmente como um eletricista profissional. No nosso curso de eletricista e instalador, você aprende tudo isso, tá? De instalações elétricas do zero mesmo, para se tornar um profissional devidamente habilitado, capacitado, sabendo calcular e dimensionar absolutamente tudo e aplicar toda a norma NBR 5410. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Adquira o seu curso, tá com uma mega promoção mesmo, tá? Você não vai encontrar curso mais barato nessa área, com essa complexidade por aí. E você ainda tem um certificado de conclusão válido em todo o território nacional. Então clica embaixo, adquira já e eu te espero lá. Bom, então vamos falar então sobre o alicate watímetro, né? O que é esse alicate watímetro? Esse equipamento aqui, ele consegue, por exemplo, medir a potência aparente do equipamento, a potência reativa do equipamento, o fator de potência e consegue medir também o quilowatts-hora, tá? Porém, um alicate watímetro, ele não vai simplesmente você colocar nas garras lá e ele vai medir. Por quê? Para a gente descobrir a potência, você percebeu que a gente precisava descobrir a corrente e saber qual é a tensão ligada para descobrir a potência. Se o equipamento já tem a potência marcada, eu não preciso saber a tensão. Porém, se não tem, eu estou usando o alicate amperímetro, eu preciso fazer corrente vezes a tensão para descobrir a potência. E o alicate watímetro é a mesma coisa. Para ele calcular, ele vai medir a corrente e ele precisa saber qual é a tensão do circuito para ele poder conseguir calcular. Inclusive, ele vai medir todas as oscilações que tiver ali de energia no circuito, ou seja, se oscilou, a corrente caiu e etc, ele também vai conseguir medir e pegar todas as oscilações que tem instantaneamente. Se, por exemplo, você tem um refrigerador, um ar-condicionado, que ele fica nesse liga, desliga, liga, desliga, ele vai medir tudo isso um intervalo ali de horas. E esse equipamento, por exemplo, você ainda consegue monitorar tudo isso via USB no computador e gerar um gráfico de consumo de um equipamento específico, tá? Porém, para medir, como eu falei, você não vai colocar só a garra lá no cabo e medir a corrente. Você tem isso daqui que você precisa colocar nas fases para que ele meça a tensão do circuito juntamente com a corrente. É um equipamento muito mais complexo, muito mais completo e te dá uma medição muito precisa de um equipamento. Isso daqui eu já falei em outros vídeos lá no Instagram, já falei em várias lives isso aqui. Esse equipamento aqui, tá? Para você que é eletricista, na verdade esses dois aqui são os meus xodós que eu carrego para todo lugar. Eu já falei que quem tem isso aqui não precisa de mais nada, tá? Alicate amperímetro, completaço, esse aqui inclusive já coloquei vídeo aqui no canal explicando sobre ele, que é o DT362, e esse daqui é um alicate watímetro. Como eu falei, ele mede aqui potência em watts,
potência aparente, potência reativa, fator de potência e também o consumo em quilowatt-hora, ok? Então você, eletricista, com desse daqui em mãos, não tem condições. E além de mais, né, o preço dele, comparando aí com outros do mercado nessa área, é ridiculamente barato, tá? Não tem por que você, um eletricista, não investir como um profissional para ter um equipamento desse daqui. Inclusive, quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Esse daqui é o DT3353 da Apple Instrumentos, que é parceira aqui do canal. E se você usar esse cupom aqui, ó, eletricidade 10, você ainda tem 10% de desconto para adquirir esse equipamento. Clica aqui, aproveita. Como eu falei, esses dois equipamentos aqui é o que eu utilizo. Te garanto que você em campo não vai fazer falta de absolutamente nada tendo esses dois aqui em mãos, ok? Mas vamos lá então, o alicate watímetro eu preciso medir a tensão junto. Então, é claro que se eu vou medir um equipamento em casa, como uma air fryer, por exemplo, um micro-ondas, uma geladeira, não vai fazer muito sentido eu utilizar um equipamento como esse diretamente no equipamento. Eu vou precisar colocar lá no painel elétrico. Só que aí eu consigo medir por algumas horas, né, e ter lá um consumo real de como é que está acontecendo ali, se teve oscilação de energia, se não teve, ele vai te mostrar isso com muita precisão e ainda gerando um gráfico diretamente lá no computador. Isso daqui, principalmente para quem trabalha com comércio, empresa, indústria, é muito melhor. Porque quanto maior a potência do equipamento, mais difícil ainda é você conseguir captar isso. E esse daqui, ele consegue ter esse trabalho todo de fazer todos esses cálculos, essa análise para você. Então, tiver que medir o consumo com algo mais preciso, com algo de maior potência, esse daqui realmente é a melhor opção para isso. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo no comentário no vídeo que eu vou fazer um vídeo detalhando o uso aqui do alicate watímetro, mostrando como é que você conecta, como é que mede. Lembrando, ele não é tão simples como um alicate amperímetro, porém é uma medição muito mais precisa, completa e muito mais, ok? Pessoal, então é isso, espero que você tenha entendido como é que faz esse cálculo do consumo elétrico. É bem simples, mas é importante que você saiba e domine isso, ok? Lembrando que nós temos aí ferramentas para te auxiliar. Entra no nosso site, utiliza nossa calculadora e não esqueça, adquira já o curso para você se tornar um profissional de verdade na área da elétrica. Eu te espero lá.